I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up. Marra, você acha que o Flamengo entra em campo na quarta-feira com menos peso do que vinha tendo até semanas recentes, depois dessas 3 vitórias seguidas, 2 vitórias seguidas fora de casa no Campeonato Brasileiro, as 2 primeiras? Vai enfrentar um time que certamente estará reforçado, diferente do jogo da ida, e que se prepara para a volta desde o jogo da ida, diferente dele, Flamengo, que esteve aqui em São Paulo, jogou contra o Santos e tudo. O Tolima não teve jogo do Campeonato Colombiano, então só pensa na Libertadores desde a última quarta-feira. Quais são os riscos que o Flamengo vai enfrentar no Maracanã, Marra? Um é muito claro, né, Paulo? É apenas o 8º jogo do Dorival à frente do Flamengo. Isso é muito claro. Ele vai ter um jogo decisivo muito no início desse percurso dele à frente do Flamengo. Um Tolima que gosta de jogar em contra-ataque, gosta de jogar em velocidade, usando bem lados do campo, que tem se dado bem jogando fora de casa, né? O Tolima ganhou do Atlético e ganhou do América, ganhou no Brasil 2 vezes, né? Já nessa atual Libertadores. É um time, assim, que eu não classifico também como dos mais agradáveis, não. Mas a sua primeira pergunta era, o Flamengo está num momento, né, mais ou menos isso, né? Está num momento melhor? Sim. O Flamengo, me parece, hoje está um pouco mais em paz do que teve recentemente. E acho que muito em função de resultados. Muito em função de o Dorival entender, olha, está difícil, precisamos ganhar uns joguinhos aqui, e ganhar os joguinhos, e ganhar o primeiro jogo, o jogo que vocês tiveram lá na Colômbia. Acho que isso devolve um pouco mais de paz. Diga, Léo. Sabe, o Tolima tem um problema imenso em ter a bola, né? A bola machuca. A gente viu o segundo tempo lá em Ibagué, como o Flamengo, posicionado ali atrás, ele sofreu pouquíssimo, né? O Santos trabalhou mais no primeiro tempo, quando o Flamengo deu esse contra-ataque ao Tolima, deu as costas da defesa ao Tolima, e o Tolima construiu o suficiente até para ter feito pelo menos um gol naquele primeiro tempo, mas no segundo tempo, quando o Flamengo se arrumou ali, se posicionou, foi um festival de bola cruzada, de bola alçada, né? Então, assim, se precisar criar, o Tolima tem muita dificuldade. Os meio-campistas do Tolima, os melhores, são jogadores mais combativos, mais físicos, mais lutadores do que propriamente peças criativas. Então, poderia ser o óbvio, né? O Flamengo toma a bola aí porque você não sabe o que fazer com ela, mas assim, é só teoria, gente. Quando você entra com dezenas de milhares de pessoas no estádio e que estão ali, é quase um comportamento natural, até pela superioridade técnica que você tem, você tentar se impor, fazer outros jogadores brilhantes que você tem, até porque hoje você tem muito mais do que semana passada, né? O Flamengo ganhou o jogo lá, sem ter Rodrigo Caio, sem ter o Ilharão, sem ter João Gomes, que estava suspenso. Perde o Andrés. Mas o que o Flamengo recupera de semana passada para cá é muito maior do que o que ele perde sem o jogador que fez o gol da vitória no seu último jogo pelo clube. O Flamengo tem uma vantagem que é pequena e não vai querer o Tolima no seu campo, porque vai que, né? Uma dessas bolas cruzadas, uma bola que espirra, uma bola que desvia, pode acontecer. E acho que você não quer que dá muito essa chance para azar, né? Esse negócio de ter ou não ter, o Flamengo terá muito provavelmente, a partir do dia 18, o Arturo Vidal, né? Finalmente, o desfecho dessa novela, desse namoro, sei lá o que dá para, né? O que dá para chamar, né? Ou do que dá para chamar essa relação Flamengo e Vidal, que já se arrasta por algum tempo. Números do Vidal na Internazionale na última temporada, Jean. Foram 41 jogos, apenas 8 como titular, 2 gols marcados, 4 assistências. Ele foi reserva do time da Inter e não era aquele reserva sempre utilizado, né? Entrava, às vezes, no pedacinho final dos jogos. Isso. Não era o cara que entrava no intervalo do jogo para mudar a partida. Isso. Mas foi um cara utilizado em 41 jogos na temporada, foi um cara utilizado em 28 dos 38 jogos do campeonato italiano. E aí eu olho pro perfil do jogador, né? Para a sede de jogo, para a sede de futebol. E acho que isso é muito importante para o cara que deixa a Europa, deixa um clube top na Europa para vir jogar no Brasil. O cara precisa ter essa vontade, ele precisa ter essa gana. Ele não pode dizer, pô, quer saber, vou dar uma enganada lá na América do Sul, faturar mais uma grana aí nos meus últimos anos como profissional, e é isso que eu quero. Eu não acredito que o Vidal seja esse jogador, até por como ele entrava nos jogos da Inter.
Então, tudo bem, você tinha, né? E a gente transmitiu vários jogos da Inter aqui, você tinha ali um meio-campo meio que incontestável, inclusive talvez o cara que faz a função dele é mais parecida com a dele, que é o Brozovic, é um cara que é fundamental, o motor do meio de campo. É uma das principais peças, isso talvez tenha também tirado um pouco de espaço dele, às vezes ele entrava como um meia mais adiantado, mas também ali a Inter tem caras meio que incontestáveis, então tinha essa questão dos titulares mais num momento melhor de carreira, num outro estarem à frente, o que não significa, pelo menos para mim, no caso do Vidal, que ele não possa ser muito útil, mas muito útil mesmo no Flamengo. Porque a única questão é assim, o Flamengo que fala muito em renovação, em olhar para o futuro, está contratando um jogador para agora, né? Para essa temporada e para a próxima no máximo, porque é um cara de 35 anos. Fala, Léo. Só para pontuar aqui, o Vidal já jogou em zaga de 3 na seleção chilena, fez parte de uma geração muito lembrada no Chile, do Sub-20 no Mundial de 2007, que tinha Isla, que tinha Medel, que tinha Alexis Sanches, né? Gente que fez história na seleção principal numa era de muitas conquistas, mas nesse time o Medel era o primeiro volante, o Vidal jogava mais solto, jogava chegando bastante à frente. Então ele é um cara que, se você joga com uma trinca de meio campo, você coloca ele em qualquer posição. Na Inter ele já funcionava bastante assim. E acho que o Dorival ganha uma peça que é fundamental. Claro que tem uma posição, né, que seria do segundo homem do meio campo ali, vamos dizer assim, ele é o mais necessário hoje. Sem falar no que o Jean falou, que eu concordo muito, assim, é um cara que ele é um animal competitivo, né? Não é o perfil do cara que tá vindo aqui pegar um cheque, sabe? Ele é um cara que a vida inteira, por onde passou, sempre competiu. E só jogou em camisa grande, só jogou em time de massa, né? Então, tirando assim, depois do Bayer Leverkusen, tá? Ele passou por algumas das principais equipes da Europa. Então tem que lembrar que é um cara muito habituado também a esse alto nível de exigência, né? Os elencos de Atlético e Flamengo, com a tela que a gente apresentou, com esses reforços que estão chegando, o elenco do Palmeiras parece o elenco do Palmeiras, tá? Ficar mais distante dos outros dois, em possibilidades, em qualidade técnica? Porque assim, ele já, para mim, já tem uma distância. Acho que o Birner, eu sei que concorda, o Bueno eu não sei se concorda, mas assim, para mim já existe uma distância em relação à quantidade de jogadores, as alternativas e tal. É claro que no Brasil a gente analisa muito o elenco pelo rendimento que ele tem naquele momento. Sim. E aí é fácil, né? Você olha quem tá jogando mais, hoje quem tá jogando mais é o Palmeiras, então você fala, o elenco do Palmeiras é melhor? Não é isso. Ele tá mais bem potencializado ali, né? Os seus jogadores estão rendendo mais, os reservas, os titulares e tudo mais. É óbvio que quando a gente vê essa tela, a gente está falando de Flamengo e Atlético que reforçam os seus elencos, até com mais quantidade, e jogadores mais conhecidos, né? Vamos falar a real. Para mim está muito claro que o Flamengo é quem mais ganha nesse mercado, pelo menos na teoria, e muito por conta do Cebolinha. Aí é impressionante, né? O que o Marra falou. Quer dizer, ele já seria uma excelente contratação. Mas a partir do momento que o Bruno Henrique se machuca, a contratação dele passa a ser quase que essencial. Muda para a solução. Muda para a solução, até para dar o escape lá, que, né, quando o Birner fala, o Flamengo não tem outro jeito de jogar que não seja pressionando. Você tendo um cara como o Bruno Henrique, a gente viu o Flamengo em algumas oportunidades raras, mas usando a velocidade, usando o espaço concedido pelo adversário para ganhar jogos. Se todo mundo jogar o que pode, estiver bem fisicamente, acho que ninguém vai discutir que o Flamengo trouxe o melhor pacote. Você pega, por exemplo, com o Cebolinha e com o Vidal, imagina o Flamengo ganhando bastante força de marcação por dentro, jogando com o João Gomes e o Vidal. Pode fazer uma dupla ou pode o Vidal jogar um pouquinho à frente, numa linha de 4. E vamos supor que o Flamengo começa a marcar muito bem e precisa em algum momento jogar em velocidade sem ter tanto a bola. Você usa o Marinho na direita, o Cebolinha na esquerda, o Arrascaeta por dentro, o Gabigol se movimentando, tem o Pedro. Mas a quantidade de alternativas, a fartura de características e de estilos é muito grande. O próprio Cebolinha apareceu como uma grande promessa. Não teve sucesso na Europa, é bom que se diga. Então, estamos esperando um Cebolinha mais próximo do Cebolinha do Grêmio do que o Cebolinha que jogou na Europa, mas é óbvio que é um cara com bastante habilidade, bastante qualidade. Então, eu acho que se a gente for pensar que todos vão jogar o que podem, o melhor pacote é o do Flamengo, e aí, se os jogadores não renderem, fica por conta deles. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up